Olá, bom dia, pessoas. Meu nome é Carolina Trujillo, sou doutoranda do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas e vou falar um pouco sobre a motilidade gastrointestinal. Então, desde o ponto de vista motor, o trato gastrointestinal tem duas funções. Uma é transportar o alimento desde a boca até o ânus e também misturá-lo de forma mecânica para poder quebrar as partículas de forma uniforme. Essa mistura vai fazer com que se maximize a exposição dessas partículas às enzimas digestórias, uma vez que aumenta a sua área de superfície. Ok, então a motilidade gastrointestinal ela é determinada pelas propriedades do músculo liso e é modificada por informações químicas, por hormônios e alguns sinais parácrinos. Bom, então é importante a gente lembrar que é, o trato gastrointestinal ele está inervado pelo sistema nervoso simpático, parasimpático e sistema nervoso entérico. Então aqui na imagem vocês podem observar a porção azulzinha é o parasimpático e a vermelha é o simpático. O trato digestivo quase todo, ele está inervado principalmente por fibras vagais e também pelos nervos pélvicos, na porção já final do intestino. Agora, por parte do simpático, temos o gânglio celíaco e os gânglios mesentéricos. É, essa inervação é tanto aferente quanto eferente. E temos também o sistema nervoso entérico, que está conformado pelo plexo submucoso e mioentérico, que é basicamente o encarregado dos movimentos peristálticos e da secreção glandular. Falando um pouco melhor do músculo liso, do trato gastrointestinal, ele tem algumas características particulares. As fibras musculares lisas do trato gastrointestinal, elas se comunicam por essas junções comunicantes. Essas junções intercelulares são de baixa resistência elétrica, então elas permitem a passagem de íons e de algumas moléculas pequenas como segundos mensageiros. E elas formam todas alguns feixes que contêm muitas fibras e são inervadas por um único neurônio que tem varicosidades, que são essas coisinhas que vocês conseguem observar aqui. Essas varicosidades têm os neurotransmissores e dali que são liberados. Então, tudo isso aqui se comporta como uma unidade motora. Por esse motivo, esses feixes são denominados um cincício morfológico e funcional. Agora falando mais sobre a contração, bom, é importante saber que a fibra muscular lisa ela é diferente do que a estriada, né? Lógico. E ela é menor do que a estriada e tem alguns microfilamentos que formam uma rede que está ligada ao citoesqueleto. Então, durante a contração, eles distribuem a tensão por toda a célula. A contração depende do aumento do cálcio no citosol. Aí, uma vez ele entra na célula, se liga à calmodulina e leva à formação do complexo de actina com miocina, que se chama complexo actomiocina, gerando a contração da célula. Então, basicamente, é, toda contração ela é graduada de acordo com a quantidade de cálcio que entra na fibra. E temos dois tipos de contração, a contração fásica e a contração tônica. A fásica, então, são contrações e relaxamentos periódicos que podem acontecer ou podem ocorrer em poucos segundos a minutos. Esse tipo de contração a gente consegue observar no esôfago, no corpo e no ântro do estômago e no intestino delgado e intestino grosso. Agora, a tônica, ela é mantida ou sustentada, ela pode durar minutos a horas. E ela dá um tônus na região. Então,
A gente encontra essa contração, esse tipo de contração tônica nos esfínteres e na porção fúndica do estômago. Ok, então, os ciclos de contração e relaxamento do músculo liso, eles são associados a ciclos de despolarização e repolarização, e são denominados como ondas lentas. Diversas pesquisas já têm demonstrado que essas ondas lentas são originadas em uma rede de células que são denominadas as células intersticiais de Cajal, ou ICCs. Essas células musculares lisas, elas são células modificadas e estão localizadas entre as diferentes camadas de músculo liso e os plexos nervosos intrínsecos, como vocês podem observar aqui na imagem, estão entre os plexo miotérico, o plexo submucoso, estão nas diferentes camadas. E elas podem atuar como intermediárias entre os neurônios e o músculo liso. As ondas lentas, elas se iniciam de forma espontânea nessas células intersticiais de Cajal e se espalham para as outras camadas do músculo liso adjacente, através das junções comunicantes, que eu já tinha falado, e que são as que determinam o ritmo elétrico basal. Então, esse ritmo elétrico basal, ele é variável nos diferentes órgãos do sistema digestivo. Então, por exemplo, para o estômago é de 3 ondas por minuto, e para algumas regiões do intestino delgado e intestino grosso, são de 12 ondas por minuto ou de 8 a 9 ondas por minuto, então isso é bem variável de acordo com o tecido. As ondas lentas, elas não conseguem alcançar o limiar para produzir uma contração. Então, uma onda lenta que não alcançou o limiar não vai gerar uma contração muscular. E quando alcança o limiar, então aí os canais de cálcio, dependentes de voltagens, vão se abrir, o cálcio vai entrar na célula e essa célula vai disparar uma ou mais potenciais de ação. Então, ali que vamos ter a contração mesmo. Essa imagem aqui, então, mostra um pouco melhor o que eu estava falando para vocês. Ela mostra aqui o potencial de membrana e a força de contração muscular. Então, dá para ver aqui uma onda lenta, todas essas aqui são ondas lentas. Só que quando elas alcançam o limiar contrátil da fibra, é que elas vão gerar a contração. Então, esse aqui, por exemplo, ela não alcançou o limiar, não gerou contração do músculo, né? Mas aqui ele já começou a gerar potenciais de ação no pico dessa onda lenta e ela já vai gerando contrações que dependem, então, da frequência que estão se dando esses potenciais de ação. Então, a força e a duração da contração muscular, elas estão intimamente ligadas à amplitude e à frequência dos potenciais de ação. Bom, o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico, eles regulam a amplitude das ondas lentas e também podem alterar a frequência dessas ondas lentas e dos potenciais de ação que se dão nos picos dessas ondas. Então, a força contrátil e a frequência do ritmo elétrico basal, eles são regulados pelo sistema nervoso autônomo e pelo sistema nervoso entérico. Então, pelo geral, a estimulação colinérgica, ela eleva a força contrátil e a estimulação noradrenérgica diminui a força contrátil da fibra. Bom, outra coisa importante, como mais geral de toda essa parte motora do aparelho digestivo, é o complexo motor migratório. Então, ele acontece nos períodos interdigestivos e faz uma espécie de faxina, fazendo com que os materiais que não foram digeridos, seja um corpo estranho ou alguma coisa do tipo, sejam propelidos na direção cefalocaudal. No intestino, então, ele previne a migração bacteriana do seco até algumas porções do intestino delgado. A origem desse complexo não é muito bem esclarecida ainda,
mas várias pessoas acredita-se que é mediado pelo nervo vago, principalmente no estômago, e também pela motilina, que é o hormônio do sistema digestório, que tem se encontrado níveis plasmáticos aumentados ao mesmo tempo com que acontecem as contrações. Bom, já entrando em cada uma das fases da digestão, do processo de digestão, vamos falar inicialmente da mastigação. Então, na boca, o alimento, como vocês sabem, é reduzido a pequenas porções e ali é lubrificado pela saliva. Também ali começa o que é o processo de hidrólise dos carboidratos pela ação da alfa-amilase da saliva. Então, a presença do alimento vai levar com que se ativem alguns receptores sensoriais, uns quimiorreceptores e mecanorreceptores, que vão levar essas informações para o sistema nervoso central. E aí ele vai coordenar a atividade dos músculos mastigadores, que pode ser uma atividade reflexa ou voluntária, e outras respostas que são especificamente reflexas, como a secreção salivar, a secreção gástrica, a secreção pancreática. Bom, também então seguimos com a deglutição. A deglutição é parcialmente um ato voluntário e parcialmente um ato reflexo. A gente tem um certo controle do ato da deglutição. Anatomicamente, o esôfago ele está conformado na primeira porção, no primeiro terço, de musculatura estriada e depois continua com musculatura lisa. Ele conta com dois esfínteres, o esfíncter esofágico superior e o esfíncter esofágico inferior, que fica já na transição com o estômago. Eles basicamente o que vão ajudar é a prevenir a entrada de ar para o interior do esôfago, o superior, e o inferior evita o refluxo gástrico nos períodos interdigestivos, né? O controle se dá pelo centro da deglutição e as fibras eferentes são fibras vagais motoras ou somáticas para a musculatura estriada e fibras viscerais para a musculatura lisa. Agora, as vias aferentes são alguns receptores tácteis que estão na orofaringe e estão relacionados também ao nervo vago e ao nervo glossopharíngeo. A deglutição, então, tem três faces: a face oral, a face faríngea e a face esofágica. Na face oral, então, a língua aqui, ela vai empurrar o bolo contra o palato mole na parte posterior da cavidade oral. E aí que se dispara como tal o reflexo da deglutição. Aqui dá para ver um pouco melhor. A face faríngea, ela já é reflexa e dura menos de um segundo. Então, o que acontece é que o palato mole se eleva, a epiglote se dobra, ocluindo a abertura da laringe, se inibe a respiração e o alimento já é propelido por uma onda peristáltica. E o esfíncter esofágico superior, ele se relaxa, permitindo a passagem do bolo. Então aqui dá para ver melhor. O palato mole se eleva, se fecha a epiglote aqui, oclui a abertura da laringe e começa uma onda peristáltica que permite o bolo continuar através do esôfago. Já na face esofágica, então, o alimento, por ação da gravidade e por algumas ondas peristálticas, ele se move para baixo, no interior do esôfago, e essa onda peristáltica, ela é uma onda primária, que se origina no centro da deglutição, e relaxa o esfíncter esofágico inferior. Agora, se tiver algum resto de alimento
no esôfago, se produz outra onda peristáltica, uma secundária, é, que é principalmente mediada pelo sistema nervoso entérico. Aqui, então, dá para observar melhor a onda peristáltica e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Desde o ponto de vista motor, o estômago cumpre diferentes funções. Entre elas está o armazenamento, a mistura e a trituração do alimento, a propulsão peristáltica do mesmo e a regulação da velocidade de esvaziamento gástrico. Ele é inervado tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto pelo sistema nervoso entérico e tem fibras vagais, colinérgicas, bipérgicas, que são dióxido nítrico, secretoras, e fibras noradrenérgicas, todas essas são as fibras eferentes. Agora, as fibras aferentes são fibras sensoriais, que enviam informação sobre distensão e tudo isso. Pelo geral, a acetilcolina e a gastrina, eles aumentam a amplitude das ondas lentas e a frequência dos potenciais de ação, também da força contrátil. Então, elas ajudam a que tenha maior contração. Agora, a norepinefrina e a neurotensina, elas diminuem a amplitude das ondas lentas e a frequência dos potenciais de ação, diminuindo como atividade contrátil do estômago. Bom, aqui vamos ver um pouco melhor, então, como que acontece a motilidade gástrica. Então, o estômago vai enchendo e se gera uma onda peristáltica na região do antro, que vai se propagando hacia a região do píloro. Ali, então, o conteúdo vai sendo misturado, fragmentado e volta parcialmente ao corpo do estômago. Depois, então, vem uma onda mais forte que empurra o conteúdo nas duas direções. Depois o píloro, na medida que essa onda vai chegando na direção do píloro, ele se abre e o bulbo do adenal vai se enchendo e começa uma nova onda no estômago. Depois, então, o píloro se fecha e começa outra onda no estômago. Ali, então, o bulbo ele poderia se contrair para propelir o quimo ou pode permanecer cheio. E aí as ondas começam a surgir em regiões mais altas do estômago. Então, ele vai continuar sendo misturado, etc. E vai sair esse conteúdo vai ser esvaziado de forma intermitente. E na medida que esse conteúdo vai sendo esvaziado do estômago, o conteúdo do bulbo ele vai ser propelido de uma forma passiva. E mais ou menos em umas 3 a 5 horas, o estômago está quase já vazio. Já o esvaziamento gástrico, então, ele é regulado pela região antropilórica do estômago e pelo duodeno. O esfíncter ele funciona como uma barreira e essa abertura dele vai depender da capacidade que o duodeno tenha de processar o quimo. Então, isso vai depender do que seja consumido, né, da natureza do alimento. Então, basicamente, seria até que o pH seja tamponado, até que tenha hidrólise proteica lipídica, que inicie, e até que o quimo seja isotônico em relação ao plasma. Então, assim, superficialmente falando, o que o quimo vai fazer é estimular alguns quimiorreceptores, mecanorreceptores, osmoreceptores, que vão sinalizar para o sistema nervoso central para ele dar uma resposta eferente, que seria através do nervo vago, de fibras simpáticas. E também o quimo vai estimular as células endócrinas que estão no duodeno, no jejuno, fazendo com que haja liberação de alguns hormônios gastrointestinais. E isso tudo é o que vai fazer ter uma resposta motora do antro e do píloro.
Ok, então aqui temos um esqueminha do que eu estou falando para vocês. A, a velocidade do esvaziamento gástrico vai depender da natureza do conteúdo estomacal. Então, é, quando temos um conteúdo ácido, vai se produzir a secretina. Com as gorduras, então, é produzida a colecistocinina, o peptídeo gastrointestinal. É, com a presença de proteínas, então, vai se produzir a gastrina. E tudo isso vai fazer com que o píloro se contrai e diminua a, o esvaziamento gástrico. Então, isso vai levar a algumas respostas que, por exemplo, vão aumentar as secreções pancreáticas, levando a um tamponamento do ácido. É, também vai começar a hidrólise de lipídios, de carboidratos, de proteínas, que vai ajudar a que diminua a tonicidade do quimo. Então, na medida que isso for acontecendo, aí vai ir esvaziando, 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 até concluir todo esse processo. No intestino delgado, então, a gente encontra dois tipos de contrações. As contrações peristálticas, que são as responsáveis para mover o quimo para frente, e as contrações segmentárias, que são as responsáveis pela mistura. Então, o objetivo desses dois movimentos é basicamente misturar o quimo com as secreções, renovar o contato do quimo com a mucosa intestinal para otimizar todos os processos de absorção e digestão, e propelir o quimo no sentido cefalocaudal. No intestino, temos um gradiente de pressão intraluminal que vai que é decrescente. Então, a pressão vai diminuindo à medida que estamos chegando mais na porção final, fazendo com que haja progressão do quimo nessa direção. Agora, a regulação neural e os reflexos, então, do intestino delgado, então, o parasimpático colinérgico, ele estimula a motilidade, e o simpático, principalmente noradrenérgico, ele inibe a motilidade. E temos três tipos de reflexos que também influenciam o movimento do intestino. O primeiro é o reflexo peristáltico, que é a contração em resposta à presença do quimo. O segundo é o reflexo intestino-intestinal, que é de longo alcance. Então, quando há uma distensão de uma região muito extensa do intestino, essa região se contrai e o resto do intestino relaxa. E também temos o reflexo gastroileal, que aumenta a motilidade do íleo em resposta ao aumento da motilidade da secreção gástrica. Então, ele facilita a progressão do quimo hacia o cólon, e ele pode ser regulado por hormônios e por alguns centros nervosos superiores. Então, as emoções podem afetar esse reflexo. Bom, aqui então, já falando do intestino grosso, a musculatura, bom, anatomicamente falando, a musculatura longitudinal, ela está organizada em feixes que são denominados de Taenia coli, e também a musculatura circular, ela forma nos segmentos ovoides, que são denominados como austras. Eles não são fixos e eles vão se formando conforme vão acontecendo as contrações dos músculos circulares e segmentando o cólon. Então, temos aqui o cego, o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Basicamente, quando o alimento chega até esse ponto, a maior parte de nutrientes, água, tudo já foi absorvido. Mas aqui, essa região, o intestino grosso, ele tem uma função muito importante para regular a absorção final do volume
e está relacionado também com a formação, a lubrificação e o armazenamento das fezes. Aqui, então, não temos absorção de nutrientes orgânicos, exceto de ácidos graxos voláteis, por ação da fermentação bacteriana no seco e tudo isso. E temos a absorção de água, de sódio, de cloreto de sódio, o secreta potássio e bicarbonato. Bom, o cólon tem dois tipos de padrões motores: as austrações, ou os movimentos de mistura, que são movimentos lentos que podem durar de 12 a 60 segundos e basicamente eles vão renovando o contato do quimo com a parede do intestino, e eles cessam quando começam os outros padrões motores, que são os movimentos de massa. Então, esse movimento de massa contrai grandes extensões do intestino, fazendo com que o conteúdo seja propelido na direção cefalocaudal, e ele acontece de 1 a 3 vezes por dia. Finalizando, então, temos a defecação. Então, tem 3 reflexos que desencadeiam a defecação. Um é o reflexo ortotáxico, que é a mudança de posição horizontal para a posição vertical. Então, assim que você acorda, levanta, aí já se desencadeia o reflexo. E temos o reflexo gastrocólico e gastroileal, que eles se desencadeiam em resposta ao desjejum. Então, quando você toma seu cafezinho da manhã e começa toda a atividade contrátil e secretora gástrica, aí se desencadeiam esses reflexos. E isso vai levar a que tenha movimentos de massa, fazendo com que grandes porções do intestino se contraem, propelindo o conteúdo na direção caudal. Esses movimentos de massa vão levar à distensão do reto e vão aumentar de forma passiva a pressão interna e vai encher de uma forma suficiente para contrair a musculatura do reto. Então, uma vez contrai a musculatura, já temos um aumento da pressão de forma ativa, que vai desencadear o reflexo da defecação. Então, o reflexo da defecação, ele tem 2 partes, que é o relaxamento do esfíncter anal interno e a contração do esfíncter anal externo. Então, isso faz com que haja uma conscientização da necessidade da evacuação. E, dado que você tenha todas as circunstâncias, isso já é um controle voluntário, então isso se dá através do nervo pudendo. E se der, você faz, tudo bem. E se não, então os esfíncteres anais, eles retomam seu tônus e temos retropropulsão das fezes na direção do cólon sigmoide. E é isso. Isso, então, muito obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Espero que tenham gostado. Obrigada.